Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos iniciar mais uma live aí. Hoje o tema, pessoal, eu vou já adiantando o tema, tá? Da nossa live de hoje. Hoje o tema é como ter uma clínica integrativa e 100% produtiva. Tem muitos médicos que estão iniciando aí, né, a abordagem integrativa, alguns que já possuem, né, clínicas integrativas e desejam impulsionar, né, o negócio de vocês. E hoje eu vou contar aqui com a colaboração do Dr. Daniel Sarkis. O Dr. Daniel Sarkis, ele é médico com abordagem integrativa. Ele tem duas clínicas, uma em Brasília e outra em Mineiros. E ele é um médico muito bem sucedido nesse segmento. E hoje eu vou chamar ele aqui para dividir a experiência dele aqui com a gente e contar um pouquinho da trajetória dele, como que ele conseguiu fazer os processos, mapear os processos e ser bem sucedido aí com a clínica. Dr. Daniel Sarkis entrou aí, já vou chamá-lo ele. Olá, Boa noite! boa noite, tudo bem? Boa noite, doutor. Tudo bem e você? Beleza? Doutor, já iniciei aqui a live explicando para o pessoal qual que é o tema de hoje, né? E Certo. gostaria que você começasse aí, né, se apresentando, falando um pouco da sua formação, como que você, né, entrou na integrativa e se apresentar aí para o pessoal. Legal. Então, eu tô vendo aqui que tem alguns médicos aqui dentro da live agora, então, assim, acho que esse é um ponto interessante, porque muitas vezes, como não existe uma residência, assim, agora já existe algumas coisas, mas há uns anos atrás não existia muito esse caminho, então a gente ficava, às vezes, um pouco perdido como chegar nisso, né? E por que que eu cheguei nesse ponto de trabalhar com o que eu trabalho? Porque eu fiz cardiologia, trabalhava em Uberlândia, no Hospital Cardiológico, no Triângulo Mineiro. E nesse hospital eu trabalhava com pronto-socorro cardiológico e UTI cardiológica. O que eu vi é que os resultados que a cardiologia cartesiana, vamos falar assim, oferecia, eles eram muito bons no momento da crise. Ali, sabe, a gente conseguia reverter uma parada cardíaca, reverter um infarto, reverter algumas coisas nesse sentido, mas isso a médio prazo, assim que esse paciente saía da internação, era muito ruim, até porque esses pacientes voltavam reinfartados ou voltavam com problemas. Então isso me incomodava muito, sabe? De não conseguir dar uma continuidade de resultado efetiva para esse paciente. E a partir disso eu abri a cabeça nesse sentido e aí comecei a estudar um pouco mais sobre fisiologia, bioquímica, ortomolecular. E aí eu fiz pós-graduação e tudo mais. No Brasil não tem uma residência de ortomolecular. Isso não é colocado pela Sociedade Brasileira de Médica. Então, infelizmente, a gente fica um pouco aquém de outros países que têm isso mais chancelado, né? Então, os Estados Unidos está muito na nossa frente em algumas questões, justamente por isso, porque eles têm muito mais tempo já de trabalho nesse sentido. Exato, bacana, doutor. E essa eu acho importante a área integrativa. Você falou aí da sua especialidade, né? Base. E o seu interesse de querer ajudar o paciente de fato como um todo, né? Esse desejo é um desejo de muitos médicos, né? Eu tenho atendido muitos médicos e às vezes ele quer tratar o paciente como um todo. E, de fato, tratar a causa é tratar o paciente como um todo, né? Você não vai simplesmente olhar o coração dele ali, a parte cardíaca dele. Você tem que tratar ele como um todo para que, de fato, ele não volte a ter aquela patologia clínica. É relativamente frustrante quando você trata uma coisa e piora outra. Então, e aí você fica empurrando esse paciente para outro colega, porque foge da sua alçada. Isso é muito chato nesse sentido. Então, quando a gente consegue criar um mecanismo de equilíbrio desse corpo, geralmente a gente consegue fazer coisas que a gente nem imaginava, porque na verdade a gente não está tratando nada, a gente está só equilibrando esse corpo.
E equilibrando esse corpo, o próprio corpo faz esse processo de autocura. Então, muitas vezes, a questão de equilibrar uma via, uma sinalização dentro do organismo, isso faz com que outras coisas que às vezes a gente nem estava focando sejam corrigidas. E aí o paciente tem múltiplas curas, vamos falar assim, e às vezes o nosso foco nem foi especificamente no problema. Exato. Quando os pacientes te procuram, doutor, para uma consulta, né, ou para um acompanhamento médico, como que você consegue explicar de forma clara, né, para que eles entendam o que é a saúde integrativa, o que é a medicina integrativa e qual que é a sua entrega? Uhum. Isso, se eu for pensar 7 anos atrás, era muito mais complexo, porque era muito fora do padrão, apesar de já ter médicos aí que eu conheço que estão há 20 anos nisso, mas assim, realmente são muito poucos. Então, isso vem crescendo e eu acredito que nos últimos 5 anos cresceu de forma vertiginosamente grande. Esse negócio começou a bombar mesmo. Então, as pessoas já chegam com mais informação. As pessoas já chegam mais alimentadas de informação. Então, é uma coisa que hoje é mais prático. Algumas pessoas foram disruptivas, assim, pessoas que abriram portas, né? Então, algumas pessoas acabaram fazendo um marketing muito grande e ficaram famosas dentro do meio, principalmente em rede social, e que não tá nada errado. Foram pessoas que abriram portas para que o conhecimento chegasse para os outros. Então, o YouTube, Instagram, Facebook, deu essa facilidade de informação para qualquer um. Então, quando a gente chega na livraria e vê um monte de livros sobre vitamina D, vê um monte de livros sobre, enfim, complementação vitamínica, suplementação, então as coisas começaram a ficar mais fáceis. Eu lembro quando eu era adolescente que a gente queria usar suplemento, a gente tinha que ir para os Estados Unidos, porque dentro do Brasil não tinha quase nada de suplementação. E hoje você encontra lojas com um monte de coisa. Então, já tem uma noção maior de que é importante a suplementação, a reposição, o equilíbrio. Então, meu foco na minha conversa com os pacientes é esse, é levar o paciente para um equilíbrio. Se ele tem uma deficiência mineral, vamos corrigir a deficiência mineral. Se ele tem uma deficiência hormonal, vamos corrigir a deficiência hormonal. Isso a gente está falando bem basiquinho, hormonal, vitamina, mineral, mas tem outros fatores que a gente vai começando a aprofundar, e esses sim são maravilhosos, por exemplo, como neurotransmissores. Na hora que a gente entende como tratar neurotransmissor, aí a gente fala assim, caramba, agora eu estou conseguindo tratar com mais qualidade esse paciente. Muitas vezes é quando possível, você entende a necessidade do paciente, né? Exatamente, porque muitas vezes é possível a gente começa a perceber que para tratar depressão, da maioria das vezes não é com antidepressivo, para tratar a obesidade, a maioria das vezes não é com um produto que queima gordura, para tratar insônia, a maioria das vezes não é um remédio para chapar a pessoa e desligar a pessoa, porque muitas vezes atrás de todo esse problema sempre existe uma chavinha que está bagunçada e a gente precisa corrigir isso. Exato. Você falou tudo aí agora, porque tem muitos médicos que atendem com emagrecimento, por exemplo, e quer emagrecer o paciente, mas o paciente está todo inflamado, né? Então, nós temos aí algumas substâncias, até você pode nos falar aí um pouquinho da sua vivência clínica, né, doutor, com os injetáveis, né, com a prática de tratar o paciente dentro do seu próprio ambiente, dentro da sua própria clínica, assistir de perto o tratamento dele. O alfa-lipóico, né, que tem a substância ali que vai fazer a desintoxicação. E todo esse tratamento de perto, todo esse acompanhamento, né, de vender acompanhamento e tratamento e não consulta, faz todo o diferencial na integrativa. Uma pergunta que eu quero fazer para você, doutor, eu acho que alguns que estão nos seguindo aqui também têm essa dúvida. Você começou com atendimento em consultório? Como que foi sua jornada? Como que foi sua transição de consultório para clínica? Eu trabalhava, como eu disse, então, em pronto-socorro cardiológico e UTI cardiológica. E fora disso, eu atendia em uma clínica cardiológica.
e essa clínica eu atendia só convênio até então. O que foi acontecendo? Dentro dessa clínica cardiológica, eu tinha a obrigação de atender o paciente em 15 minutos, porque tinha uma agenda a ser cumprida. Então era uma loucura. Então a gente fingia que atendia, entre aspas, e aí o paciente fingia que era bem atendido, entre aspas. Eu quero dizer isso no sentido que, obviamente, a gente atendia, mas acaba que não é impossível você fazer uma excelente consulta em 15 minutos. Em 15 minutos você ainda não conhece, obviamente, a pessoa. Então, eu diria até que em 1h30, que é o que eu gasto hoje, eu ainda não conheço a pessoa em uma consulta apenas. Mas você vê, em 15 minutos é um absurdo. Então, assim, a hora que eu comecei a perceber isso, então eu comecei a fazer uma coisa paralela, que eu abri um consultório meu, uma salinha, eu e minha esposa, a gente abriu uma salinha, não tinha nada lá, e a gente se organizou e falou assim, agora eu vou atender em caráter particular, eu vou gastar o tempo que for, mas eu vou deixar esse paciente bem redondinho. Então, assim, era uma consulta que, para a época, era uma consulta cara, mas eu coloquei um preço que, apesar de parecer caro comparado a quem cobra, a quem faz consulta de 15 minutos. Mas eu fazia uma consulta de 1h30, 2 horas, e eu ia dar resultado para esse paciente. Não importa o que fosse, eu ia dar um equilíbrio. Então, acho assim, o que é caro, o que é barato é muito relativo, né? Porque depende do que você está entregando. Se você tem um paciente e você consegue auxiliar ele no processo de cura de um câncer, quanto custa uma consulta dessa, né? Agora, se é para tirar, sei lá, um cravo que está bem na pontinha aqui, que é só fazer assim, quanto custa uma consulta dessa? Estou criando hipóteses. Então, assim, é muito relativo quanto se custa uma consulta. Porque não é só também o tempo gasto. Qual a estrutura que você tem, né? Qual que é o know-how que você teve para chegar até onde você chegou, onde que é o ambiente que você atende, se você oferece coisas além da consulta. Então, assim, a gente vai abrindo um leque imenso para a gente criar valores, né? Mas o que eu poderia adiantar, assim, sem dúvida nenhuma, para qualquer médico que queira aprofundar e ser muito bom médico, eu acho que a gente tem que sempre focar em aprender fisiologia e bioquímica. Esse é básico, assim. Básico não, isso é a coluna vertebral do negócio. Bacana. Bacana, doutor. Uma história de vida aí, né? Que você começou com a prática lá de especialidade, de atender em 15 minutos, que é o que os pacientes têm, que a população tem reclamado, né? Desses atendimentos que não entregam de fato a cura, não entregam, não tem valor naquilo ali, né? Vai ali, trata o sintoma, o paciente vai embora, daqui a um pouco volta de novo com o mesmo sintoma, ou até com uma parte mais agravada, e assim vai. Então, assim, eu entendo que a integrativa é essa entrega diferenciada, né? O que vocês lá na clínica de vocês, o que faz parte dessa entrega diferenciada? Uhum. O primeiro passo, assim, que eu acho que é uma coisa até engraçada, porque a gente tem que informar isso no telefone, é o respeito com o horário, sabe? Quando a gente vai em algumas clínicas que são por ordem de chegada, é meio louco isso, porque o paciente ele também tem seus compromissos, não é só o médico que tem um compromisso dele. Todas as pessoas têm compromissos, né? E a gente baliza o nosso tempo pelo relógio, de fato. Então, você marcar uma consulta e ser atendido 4 horas depois, aos meus olhos, é uma falta de respeito muito grande. Obviamente, podem ocorrer ocasiões inesperadas, uma cirurgia de emergência em algumas especialidades, mas isso é uma eventualidade. E algumas pessoas trabalham dessa forma como regularidade, né? Então, a questão de horário marcado é horário cumprido. Isso, para mim, aos meus olhos, é importantíssimo. Quando eu estou atendendo aquela pessoa, meu foco é 100% para aquela pessoa. Se alguém mandar um WhatsApp ou me ligar, não vou nem encostar no meu celular. Meu celular vai estar no modo silencioso e eu vou estar focado exclusivamente nesse paciente. Então, o estar presente aqui e agora é um fato importantíssimo para eu poder ouvir as necessidades desse paciente. E aí a gente entra mais para um próximo ponto, que é esse, é ouvir.
Porque o que as pessoas mais precisam é serem ouvidas. A gente vive numa sociedade muito carente. Então, muitas vezes, o fato de você ouvir as angústias daquele paciente, isso já é um processo de cura, né? E isso, em 15 minutos, é impossível. Então, muitas vezes, o que o paciente quer é só ser ouvido, e em 15 minutos é impossível. Exato. Ainda mais o momento que nós estamos vivendo, né, doutor? De crises de ansiedade, as pessoas estão ansiosas com esse novo mundo, né? Com esse novo mercado. Muitas pessoas perdendo o emprego, muitas pessoas ansiosas com o amanhã. Então, quando elas procuram, né, esse atendimento diferenciado, personalizado, é isso daí que você falou. Tratar o paciente, ouvir, porque muitas vezes que ele precisa desabafar, o médico às vezes se torna até um psicólogo, né, doutor? Um psicólogo por ouvir, por começar a entender qual que é a necessidade dele, porque principalmente, né, pacientes que perderam, né, emprego, perderam familiares nesse momento aí. Uhum. E assim, quando a gente ouve, a gente começa a aprender a ouvir e a gente começa a conseguir aprender a ler mais o paciente. E às vezes ele nem falou uma coisa, mas por todo o contexto, pelo posicionamento dele, pelo timbre de voz, você começa a conseguir também perceber outras questões que ele nem levantou. Então, você consegue ver, avaliar questão de ansiedades, medos, angústias. Então, isso facilita o processo de tratamento também, porque você consegue fechar diagnósticos melhores. Exato. Tem uma pesquisa que aponta o perfil e a personalidade de cada indivíduo. E essa pesquisa apresentou que somente 8% das pessoas falam, né? 8% da população falam, ou reclamam, ou argumentam. Então, o resto são gestos e são sinais que a pessoa vai dando durante o atendimento, né? Exatamente. Então, assim, até a forma como o paciente entra no consultório, para onde que ele olha, né? Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Exato. E lá na clínica eu percebi, doutor, que, né, atendendo vocês e a equipe de vocês, eu percebi que é tudo muito integrado, né? A recepção ela está munida de informações em relação ao tratamento, elas sabem de fato agregar valor ao consulta ali, ao acompanhamento, sabe explicar, né, de forma clara para o paciente aquilo ali, porque quando o paciente chega na recepção e ele não detém de todas as informações em relação ao tratamento, não detém de todas as informações que ele precisa e busca, ele já começa a frustração ali na própria recepção. Então, converter, agregar valor depois de uma frustração é muito difícil você tentar converter. Então, o processo inicial, eu acredito que comece lá na recepção, na fala de como que eu apresento, como que eu vendo de fato, né? Não adianta só você, dentro do consultório, tentar fazer o trabalho sozinho. É, eu diria até um pouco além. Eu acho que ele começa no telefone, quando a pessoa liga para marcar, antes mesmo dela ir. Então, algumas questões que a gente já pontuou isso com nossa equipe, do telefone não tocar mais do que 3 vezes, né? Então, a gente, assim, ficar atento ao atendimento do telefone, rápido, ser assertivo nas informações que precisa ser dadas, ser educado, né? Isso aí são coisas básicas, mas que, infelizmente, dentro da questão de serviço, muitas vezes a gente sente falta em alguns ambientes, né? A questão de cuidar, ela não é só do médico ou só do enfermeiro, ela passa pela recepção, ela passa pela pessoal da limpeza. Então a gente comenta isso, inclusive, na clínica, que é o seguinte: o paciente chegou e quer bater papo com a minha recepcionista, ela vai parar o que ela estiver fazendo e vai dar o foco pro paciente, porque o principal ali é o paciente. O paciente é a nossa peça fundamental. Então, o nosso foco a todo momento é o paciente. Então, não importa com quem ele queira falar dentro da clínica, com quem ele queira desabafar, expor suas angústias, todas as pessoas da clínica têm que estar à disposição dele.
o paciente, de fato, ele tem que ser o centro da atenção, né? Porque se ele buscou ajuda, se ele tem buscado ajuda, é por uma necessidade até de dor, né, doutor? A queixa, às vezes, principal é a dor. E como que você chega num local onde você quer tratar a dor e você não é tratado de forma humanizada? Né? Como que você não é acolhido de forma satisfatória? Então, assim, essa integração, como que foi esse processo aí na clínica de vocês em relação a essa integração, né? Essa fala unificada entre todos os processos? Existem regras para fazer com que a equipe seja produtiva? Como que é? Eu vou voltar um pouco atrás lá quando a gente começou de fato essa clínica, porque ela houve uma expansão muito grande. Então hoje a gente tem uma coisa muito mais automatizada, mas para quem está começando, e eu espero poder ajudar de alguma forma aqui as pessoas que estão começando nessa caminhada, inicialmente era eu e minha esposa, e aí era eu e minha esposa inicialmente, só para você entender um pouquinho como é que foi isso. E aí ela fazia parte do administrativo, ela era a recepcionista e o administrativo da clínica. E eu era a parte científica da clínica. A clínica baseava só em nós dois. E eu fazia aplicações intramusculares nos pacientes. Como que eu percebi depois de um tempo? Que agregava pouco valor o próprio médico aplicar a medicação. Então, eu faço uma consulta e depois ainda tem que montar uma ampola, e tem que aspirar, e tem que limpar, e tem que aplicar. Então eu perdia um tempo que, em teoria, ainda tinha tempo porque eu não tinha agenda cheia. Ninguém começa com agenda cheia, né? A gente tinha uma agenda bem vazia. Então eu conseguia fazer essas aplicações intramusculares, mas não é tão profissional. Existe uma pessoa que é profissional para aplicação, que é a enfermeira, que é a técnica de enfermagem. Então, a partir desse momento, a gente percebeu isso e a gente contratou uma enfermeira. E aí a gente tinha, então, a partir do momento, tinha a enfermeira, tinha a minha esposa na recepção e tinha eu. E aí a gente foi trabalhando nesse formato e eu fui ensinando a ser enfermeira. Chegou um momento que eu falei assim, opa, essa enfermeira está ociosa, porque não é toda hora que tem ainda injetáveis. E agora eu tendo enfermeira, eu não preciso fazer só intramuscular, eu posso fazer endovenoso, porque ela tem expertise para isso. Então a gente adicionou mais alguns procedimentos na clínica. E ainda mesmo assim ainda tinha tempo hábil para que essa enfermeira fizesse mais coisa. Então o que eu já comecei a pedir? Desse profissional para que ele pudesse trabalhar. Isso vai agregando muito valor. Você imagina que antes o paciente era atendido por mim, pronto. Agora não, agora ele é atendido primeiro pela enfermeira, que faz alguns procedimentos, e depois chega a mim. E só de fazer essa movimentação, você já dá mais carinho, mais cuidado, mais olhar para esse paciente. Então, isso são coisas que foram sendo criadas. Hoje tem outro nível. Hoje a gente tem equipe de enfermagem, tem equipamentos para fazer análise e tudo mais. Mas fazer esse degrauzinho por degrauzinho foi importante para a gente entender o que o paciente espera da gente, sabe? É o que eu tenho falado com alguns credenciados da Support Health em relação a isso. Porque realmente ter um braço direito, que eu falo que enfermeiro dentro da clínica é um braço direito do médico, né? Ele vai executar todo o procedimento que o médico traçou, toda a linha de tratamento do paciente. Então, e você utiliza também, doutor, a enfermeira como fonte de valor, né? Estando ou não estando dentro da clínica, tem alguém produzindo, tem alguém gerando faturamento, gerando recursos financeiros ali para você. Além de ser assistida enquanto você está acolhendo um outro paciente que precisa da sua atenção. É verdade. Se a gente voltar lá no comecinho novamente, quando eu só fazia as aplicações, imagina que eu tivesse que ir para um congresso sexta-feira. Eu tinha que bloquear todos os procedimentos de sexta, porque eu tinha que ir para o congresso de São Paulo, quem que ia fazer a aplicação? Então, eu tendo a enfermeira, esses procedimentos eles podem ser mantidos, né? E aí eu viajo e mesmo assim continua sendo feito o procedimento. Então, assim,
isso era, no começo, era uma coisa que eu era doido para que acontecesse. Por quê? Eu era o meu gargalo. Eu só fazia dinheiro se eu tivesse no local trabalhando. E se eu fosse fazer uma viagem, vamos supor que eu fosse viajar 10 dias com a minha esposa. 10 dias de custo de viagem, mas além disso era 10 dias de não produção, né? Agora não. Agora, então, o que eu poderia fazer? Então, eu poderia deixar esses tratamentos já agendados, a enfermeira continua no processo de fazer o procedimento, isso gera uma renda para a clínica, e eu posso agora só ter o custo da viagem em si, não deixar de ganhar dinheiro com o procedimento da clínica, por exemplo. Então, a gente criar estratégias para que o serviço financeiro ele seja trabalhado de uma forma mais automática, que a gente não precisa estar 100% do tempo dentro do espaço, né? Exato. Você estando ou não estando, sua clínica está girando e os pacientes continuam sendo atendidos. Vou dar um exemplo. Eu tive coronavírus. Eu tive que ficar 14 dias em casa. Você imagina se a minha clínica fosse exclusivamente atendida por mim? Era 14 dias da clínica totalmente fechada. Exato. Enquanto eu tive corona, a clínica não fechou. Eu fazia reunião por videochamada, os procedimentos continuaram sendo feitos, a gente tem enfermeira, técnica de enfermagem, hoje tem outros médicos que trabalham com a gente, então sempre tem médico na clínica para dar assistência caso precise. Então, assim, doutor, a gente tá hoje falhando um pouquinho. tá falhando? Doutor? Tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo e para mim tá tudo falhando ok. Um pouquinho. Tá? A sua imagem congelou um pouquinho, falhou um pouquinho. Eu vou tirar do Wi-Fi e vou pôr no 4G. Aí, pessoal, se alguém tiver achando que está travando, informa a gente também, que é importante isso para a gente saber essas questões. No 4G. Vamos ver se fica melhor. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então tá. Tô. Beleza. Então vamos lá, vamos continuar. Então é isso. Eu acho que hoje a gente tem uma equipe e hoje a clínica ela funciona independente de eu estar lá ou não, a gente conseguiu criar já estrutura para isso. Obviamente, essa estrutura de ter uma equipe médica, eu acho que é a parte mais difícil do que uma equipe de enfermagem. Porque a equipe de enfermagem ela é mais fácil de ser moldada. O médico ele já traz muitas vezes uma bagagem muito específica que dificulta muitas vezes o processo de alinhar ele com a equipe, mas graças a Deus eu tenho uma equipe hoje médica fabulosa. Assim. Eu tenho 3 médicos que trabalham comigo que eu colocaria, eu seria atendido por eles, assim, numa tranquilidade. Eu sei que são bons médicos. Acho que isso é um ponto fundamental. Não, esse é um grande desafio mesmo. Enquanto eu gerenciava uma clínica, o grande desafio era em fazer essa inserção de novos prestadores. Porque além de ter que adaptar a cultura, né, organizacional da sua clínica, tem que falar a mesma língua que você, tem que seguir a mesma linha, né, doutor? Então, assim, é bem complexo mesmo fazer essa inserção dos prestadores. Mas como que você fez essa inclusão? O que você buscou no mercado para agregar valor através da prestação de outros colegas médicos? Demorou muito para eu ter outros colegas médicos dentro da clínica. Quando eu tinha clínica em Uberlândia, a gente era uma referência na cidade, mas então basicamente tinha nós e tinha uma outra clínica também que é uma referência em nível nacional. Então era a nossa clínica e essa outra clínica. E basicamente ficava entre nós essas duas clínicas, assim. E a cidade muito interiorana e era muito difícil da gente mostrar para a sociedade o que a gente estava fazendo, mas muito mais difícil mostrar para o médico o que a gente fazia. Que é aquele médico hiper clássico, assim, aquela questão de fazer a cardiologia e pronto, fazer a reumatologia, essa questão
questão integrativa era muito complexa de ser feito lá. Então, em Uberlândia foi muito difícil da gente conseguir criar uma equipe forte médica nesse sentido. Em Brasília, já tem uma cultura mais fácil nesse sentido, porque é uma cidade que vibra mais no esporte, alimentação saudável. Então, Brasília já é mais fácil, já tem mais pessoas, mais médicos que trabalham nessas abordagens. Então, apareceu, assim, acho que essas coisas a gente quase que não busca. A gente busca e não acha. A hora que a gente espera e o negócio parece que acontece. Então, com uma médica que inclusive está com a gente até hoje, uma agenda bem magrinha, e hoje ela não tem agenda mais para esse ano, por exemplo. Bacana. E aí foram entrando outras pessoas, né? A gente hoje tem uma ginecologista que, para mim, é uma das melhores ginecologistas que eu conheço. A gente tem um ultrassonografista que, aos meus olhos, é o melhor ultrassonografista daqui de Brasília, sem dúvida. E é um procedimento que é operador dependente. Então, eu acho que a gente tem que ter o melhor ou entre os melhores. Porque se for para a gente fazer só para gerar dinheiro, eu perco qual foi a missão que eu criei, sabe? O que é o processo que a gente pensou de clínica é realmente fazer assim com excelência, com maestria. Então não dá para colocar um profissional mediano. Bacana. Essa entrega diferenciada, obviamente, ela tem que contar, né, com todo esse processo, toda essa integração, tanto da equipe administrativa, como você falou aí agora da parte clínica, né? E é isso que faz o encantamento do paciente, né? Quando ele chega numa clínica integrativa, ele é acolhido da forma correta, ele é direcionado para o tratamento de forma correta, ele tem ali profissionais que vai, de fato, analisar ele como um ser sistêmico, como um todo. Ele tem recursos, né, que podem ali agregar valor, não só recursos através do diagnóstico do médico, mas também equipamentos que fazem a análise, leitura. Eu acredito muito que a integrativa, ela conta muito com essa entrega diferenciada, doutor. Esse diagnóstico através dos equipamentos tecnológicos também. O médico tem que usar a tecnologia também a favor do negócio dele, a favor da expertise dele, né? Nós temos aí diversos equipamentos que podem já facilitar a vida do médico. Não falo só de equipamento de diagnóstico, mas recursos tecnológicos que auxiliam, né, nesse processo todo de sistematização, nesse processo todo de análise de indicador também. O médico, você, né, e sua esposa deixam de ser simplesmente da área clínica para passar também como empresário, né, doutor? Então, você tem que ter essa visão empreendedora do seu negócio. Você precisa analisar indicadores financeiros. Esses dias, eu conversei com um médico e ele falou comigo, eu não sei mais o que eu faço para dar certo, né? E eu vou apostar agora na telemedicina, que é a novidade do momento. Mas aí ele estava ofertando telemedicina sem nenhum recurso tecnológico, sem assinatura digital, sem nenhum prontuário eletrônico a favor, né? Então ele vendia telemedicina e entregava para o paciente uma consulta via WhatsApp, né? Então, assim, o que eu oriento para ter essa diferenciação também, pessoal, foque naquilo que você é bom, foque naquilo. A gente costuma dizer, nós administradores, o médico faz o diagnóstico, né, do paciente. E nós, quanto empresários, administradores, devemos fazer o diagnóstico do nosso negócio. E vou mais além, doutor, fazer o diagnóstico de nós mesmos, né, como pessoa física. O que eu tenho de melhor como pessoa, como profissional, né? O que o doutor tem de melhor? Qual que é a sua melhor área de atuação? O que é aquilo que você faz de melhor? Oferte aquilo que você faz de melhor. Não tente acompanhar as coisas
e os recursos que tem na atualidade se você não tem ferramenta e se você não consegue entregar um trabalho de excelência. Porque eu acho que o primordial tem que ser a excelência naquilo que você faz. Se você está fazendo aquilo com excelência, você está dando o seu melhor. Agora, se você não consegue entregar toda essa excelência, foque naquilo que você é bom. Tem um recurso, doutor, que até nós administradores utilizamos muito, que é a análise de SWOT, né? Também chamada de FOFA. Podem pesquisar aí no Google essa análise aí e lá você consegue fazer essa análise, por exemplo, conhecendo o perfil daquilo que você tem de maior, o que você tem de força, o que você e seu negócio tem de força, o que são oportunidades, o que são ameaças, né? E faz essa análise. E o que é fraqueza? Faz essa análise e foca naquilo que deu em força, né? Levanta os indicadores que você tem de forte aí e trabalhe naquilo que você já tem de bom, né? As oportunidades ficam por um segundo momento. O que são essas oportunidades? Aquilo que eu sei que eu tenho de bom, mas que eu preciso melhorar, como, por exemplo, a telemedicina. Eu sei que eu sou um médico que posso fazer uma telemedicina de qualidade, mas eu não tenho recurso hoje para fazer a telemedicina. Então, deixa isso para o segundo momento. Foque naquilo que você tem de melhor para que isso gire e você consiga depois buscar uma ferramenta que te atenda, por exemplo, na telemedicina, buscar recursos e estudar mais esse segmento, né? Porque a telemedicina, eu acho que não tem volta mais, né? Eu acredito que não tenha volta. Então, é uma coisa muito nova no mercado. Então, se é muito novo, gente, vamos estudar, vamos conhecer mais. O que tem no mercado que me entrega hoje ferramenta para utilizar a telemedicina? O que adianta eu atender um paciente fora se eu não consigo mandar uma receita para ele comprar o medicamento lá? Né? Se eu não tenho uma assinatura digital, por exemplo, para mandar essa receita para onde ele estiver. Se eu não tenho um prontuário para atender ele onde eu estiver e no momento que ele me solicitar. Tem uma pessoa até que estava aqui, eu não sei se ela ainda está na live, que é a Rita. A Rita, ela é uma paciente que que atendida por mim já há muito tempo. Ela tá talvez quase do começo mesmo, assim, bem próximo do começo. Então ela vivenciou todos esses anos a evolução que a clínica teve. Então ela possivelmente deva ter percebido uma série de alterações. E a Rita, por exemplo, ela não mora em Brasília. Então você imagina, ela viaja, eu não vou lembrar agora a distância, mas assim, 700 quilômetros, 600 quilômetros de onde ela mora, para vir ser atendida por mim aqui. Então, você imagina, ela aumenta risco de acidente de carro, ela gasta 2 dias a mais, ela tem que gastar com hospedagem. E aí a telemedicina facilita esse processo um tamanho absurdo. Você imagina que agora eu posso atendê-la sem ela ter que sair de casa. Então ela não perde 2, 3 dias de diária, de hospedagem, de combustível, de risco de acidente. Então, assim, é uma série de questões que eu facilito para um paciente, por exemplo, como a Rita, que estava aqui na live. Então, isso é interessante a gente levantar. Obviamente, tem coisas que é importante da gente estar presencial. Mas um paciente que eu já faço acompanhamento há tempo, que eu já tenho um bom conhecimento dele, que às vezes é um detalhe de uma correção de fórmula e tudo mais, muitas vezes a gente consegue fazer isso realmente por telemedicina. Então, é uma ferramenta nova que a pandemia nos deu de presente. A gente já existia isso, mas o problema é que o conselho não autorizava. E aí, frente a um isolamento, ele teve que abrir essa oportunidade novamente. Exato. As coisas vão mudando, né, doutor? Eu falei na última live que a medicina também vai evoluindo, né? Eu acredito muito em vocês, médicos integrativos, como
médicos do futuro, né? E utilizando de propriedades de tratamento que tem tratamentos científicos, né? Comprovados cientificamente. Não é simplesmente tá caindo a conexão. O pessoal tá falando aqui que tá caindo a conexão. Pessoal, tá tudo certo aí? Para mim tá tudo Dê normal aqui. um ok aí, por favor. Então, as coisas vão essa se questão que você estava reinventando. pontuando, isso, essa questão que você está pontuando, eu acho muito engraçado, porque muitas vezes as pessoas, os médicos, principalmente, que não estão trabalhando com essa abordagem, ficam querendo se blindar, falando que isso não funciona e o que funciona é o que eles fazem. Gente, se realmente o que a gente faz não funcionasse, a agenda não estaria cheia para o ano todo, por exemplo. A agenda não estaria cheia sendo atendimento só particular. A agenda não estaria cheia se fosse o preço que a gente cobra na consulta. A gente cobra, eu sei que é um preço muito acima do mercado muitas vezes, mas a gente também tem consciência que a gente oferece e entrega coisas muito acima do mercado. Então, é uma questão assim tão lógica que é óbvio que a gente entrega resultado, porque se não entregasse, não estaria do jeito que está as clínicas que trabalham com essa abordagem, né? Tem que largar um pouco da individualidade, né, doutor? A especialidade ela é importante para muita patologia clínica aí, né? Mas a integrativa realmente ela tem ganhado muito espaço no mercado. No exterior, por exemplo, nos Estados Unidos, tem o sorinho do almoço. Eu estava lendo um artigo esses dias que fala, né, que as pessoas, elas, no horário de almoço dela, elas vão ali na clínica se tratar, né, tomar um soro para que melhore a imunidade. Lá tem a questão do inverno que as pessoas, elas precisam se blindar, né? Precisa levantar a imunidade. Então, elas têm de fácil acesso esse tratamento. E isso é importante, que o Brasil, eu acredito que vai evoluir muito, vai chegar nesse nível, mas nós estamos bem atrasados em relação a isso. Lá nos Estados Unidos, eles inclusive, eu já estudei algumas clínicas que tem lá de terapias endovenosas justamente para a gente trazer algumas ideias para o Brasil, para a nossa clínica. E lá eles chamam isso de IV therapy, né? Que é a terapia IV, que seria intravenosa, né? E lá é muito, assim, eles já montaram cardápios, né? Então, assim, você quer um soro da beleza, você quer um soro da imunidade, você quer um soro da anti-ressaca. Então, eles criaram já para diminuir até o contato com o médico, para poder fazer uma coisa já meio padrãozinha. Lá na nossa clínica, a gente ainda faz uma coisa muito mais personalizada. Não é esse padrão de ter um cardápio e a pessoa faz o que ela quer. Lá a gente realmente tem um cuidado para fazer uma coisa mais personalizada. Mas você vê o nível que eles chegaram lá, é como se fosse um restaurante. Você escolhe o que você vai tomar e você vai lá e toma. Isso existe lá. Você não precisa passar por um médico para você tomar isso lá. Aí é nas leis de lá. Aqui as regras são aplicadas de outra forma. Exato. Mas eu acredito que só essa personalização de fazer, né, um protocolo, um tratamento individualizado para aquela pessoa, isso já é total diferenciação do mercado, né? E sair do consultório já sendo tratado, né, doutor? Você já tem aí uma clínica que já consegue acolher esses pacientes, e isso já é também um diferencial. Sem dúvida. Eu quero. Sim, pode falar, doutor. Sem dúvida. Eu acho que assim, isso é o que acontece. Assim, o paciente é atendido por mim, vamos supor que ele tem, sei lá, dor articular. Ele vai sair da consulta. Se imagina que ele tivesse que mandar manipular um remédio, esperar ficar pronto, 10 dias para a fórmula ficar pronta, aí ele tem que dosar sangue. Então, assim, em vez da gente perder esse tempo todo, porque quem está com dor não quer esperar nada, ele quer resolver naquele momento. Então, quem está com dor saiu, às vezes a gente já vai fazer um soro ali para iniciar o processo de equilíbrio dessa dor. E quando eu falo isso, não é um remédio para tirar a dor, não é uma Novalgina que eu estou fazendo.
reequilibrar as deficiências desse paciente para que ele suma essa dor articular de uma forma de tratamento e não uma forma só paliativa. Exato. O doutor, como que você resumiria toda essa trajetória sua, né? E quais as dicas que você dá para quem está iniciando nessa abordagem integrativa, para quem deseja de fato expandir o seu negócio para uma clínica? Hoje você possui 2 clínicas, né? Muito bem sucedidas. Então, o que você fala e quais as dicas que você dá para o pessoal em relação a toda essa evolução e qual que é a fórmula aí que você achou que deu certo? Tá. Acho que o primeiro ponto é coragem. Afinal, sempre, não sei, mas existe sempre, geralmente um medo, né? Porque a gente tem que sair um pouquinho de um equilíbrio que a gente está para poder ir para frente. O que é o caminhar? O caminhar é um desequilíbrio. O que é um correr? É um grande desequilíbrio. A gente só anda quando a gente joga nosso peso para frente e a gente tem um certo desequilíbrio e a nossa perna vai à frente. Andar é um desequilibrar. Se a gente quiser ficar estagnado, estável, a gente realmente não vai para frente. Então, assim, tem que ter uma certa coragem. Eu acho que todo empreendedor ele tem que ser uma pessoa que tem coragem, principalmente no formato de leis que a gente tem no nosso país. Mas e aí ter esses equilíbrios que você mesmo já pontuou hoje mais cedo, de quais são as ferramentas, quais são as minhas partes fortes e qual que é a parte forte do outro. Então, por exemplo, eu sou mais arrojado, a minha esposa já segura mais. E esse equilíbrio nos ajuda a que tudo isso aconteça. Porque nem tanto arriscar, mas também nem tanto ficar parado. E aí a gente vai criando essas estratégias para saber até onde que a gente pode ir. Então, eu acho que essa questão de ter coragem é um ponto fundamental. Nada acontece já gigante, nada. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma clínica que começa já com uma maior clínica ou a clínica cheia de médico e que seja sustentável, tá? Obviamente, às vezes a pessoa injetou muito dinheiro, já faz uma clínica gigante e tal, mas assim, uma coisa sustentável, eu acho que a gente tem que ir sentindo o que está acontecendo de fato e percebendo aonde que se acerta mais. É óbvio que nem tudo que a gente faz é assertivo. Já teve equipamentos, por exemplo, que a gente estava falando sobre equipamentos tecnológicos, que eu comprei e não percebi que tinha lógica na clínica. Então ficou uma coisa ociosa, obsoleta e deixei ir para lá. Mas isso faz parte do processo de crescimento empresarial. Então, assim, principalmente o que eu penso aqui é investir em material humano. Ter uma boa recepcionista, uma boa enfermeira, isso é mais importante do que comprar o melhor computador, ou comprar a melhor bioimpedância, ou comprar o melhor, enfim, sabe? Ou fazer a clínica com mármore melhor do mundo e esquecer de colocar pessoas. Pessoas são muito mais importantes do que os bens não do que é fixo, né? Verdade. E é o papel de quem coordena isso tudo. A Ana aí faz isso com muita excelência na clínica. E esse é o papel, é fundamental, né? Porque é como se fosse uma orquestra mesmo. Uma hora ou outra alguém vai sair do ritmo ali. Então tem que ter alguém ali para gerenciar todo esse processo, porque você fica muito dedicado à parte clínica. E o interessante é que isso mesmo aconteça, para que Sim, você sim. foque, né? Que o centro da sua atenção seja o paciente. Então, por trás, precisa ter aquele maestro que vai coordenar toda essa equipe, né? Que vai alinhar quando ali sair fora do ritmo, que vai Exato. orientar, que vai puxar, né? Motivar a equipe, porque uma equipe motivada é uma equipe bem produtiva, né, doutor? Como que você quer produtividade das pessoas se não tem uma motivação por trás? Existe uma pessoa que ela mexe com essa questão de empreendedorismo e ela falou uma coisa que eu achei fantástica, que é o seguinte, não é porque o seu funcionário está ganhando bem que significa que você está perdendo dinheiro.
Então, esse é um ponto que eu achei muito interessante, porque às vezes a gente tem um pensamento que é, se ele está ganhando muito, eu estou perdendo. Não necessariamente. Então, é criar algumas percepções de abundância, muitas vezes traz mais abundância do que trabalhar na escassez, que aí você vibra na escassez. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ir aprendendo. Já aconteceu em algum momento da clínica de eu procurar uma pessoa que fosse focada assim no salário mais baixo que eu pudesse pagar, porque para mim naquele momento era o que eu precisava. Hoje eu tenho que pensar muito diferente. Hoje eu não vou olhar quem é que vai aceitar o salário mais baixo, mas quem é que eu preciso gastar menos tempo treinando. Quem é que já está mais pronta? Quem é que já tá... Isso me facilita muito, porque o nosso tempo da clínica ele já está muito acelerado, então eu não consigo parar muito para ficar ensinando tudo como eu ensinava no comecinho. Hoje eu preciso de alguém mais dinâmico, de alguém mais proativo. Então, hoje, o foco não é mais em questão de quanto que vou pagar, mas quem é interessante para o time. Esse é o ponto. Exato, e é investimento em pessoas, né? Você está investindo em pessoas para que de fato o processo fique redondinho, fique integrado. Exatamente. E aí, assim que você tem as pessoas certas, aí sim passa o próximo passo a ser o sistema, né? Seja o sistema de software, seja equipamentos como bioimpedância, como, sei lá, multiparamétrico, S-complex, termografia, não importa. Aí são coisas importantes, mas inicialmente pessoas, segundo momento, sistema de atendimento e aí terceiro, anexos, né, que eu poderia chamar assim, que seriam os outros equipamentos. Ultrassom, por exemplo, que é um anexo que a gente tem, de longe não é o que mais gera dinheiro, não é o que chama atenção, não é o nosso marketing, mas é um produto que vai auxiliar, muitas vezes, no diagnóstico mais assertivo. Mas muito mais importante é eu ter uma técnica de enfermagem que recebe o paciente lá toda semana para tomar um soro e ela está recebendo ele com o maior sorriso do mundo e falando que a pessoa está bem. Exato. Que está ali acolhendo ele, né? De um atendimento humanizado, né? Exatamente. Ô, doutor, eu acho que nós falamos aí, né, de toda a pauta que a gente tinha proposto para essa live. Deixo aberto aí para você falar, né, mais alguma coisa que você possa, né, entregar de fato para o colega médico aí que está iniciando, uma dica ou alguma coisa. Eu deixo aberto aí para você finalizar aí. Tá. Eu acredito que humildade é um ponto fundamental. Eu acho que, infelizmente, grande parte da sociedade médica, porque acho que a própria sociedade dá essa autonomia e aí o médico sai com o ego às vezes muito inflado, sabe? E esse ego inflado muitas vezes dificulta o processo de aprendizagem e dificulta o processo de entrar num rapport, de entrar numa empatia maior com o paciente e conseguir tirar o máximo de informação desse paciente. Então, acho que humildade é o ponto assim, imprescindível. Eu tive grandes mentores aos meus olhos dentro da parte médica e grandes mentores dentro da linha integrativa, que eles me chamam de colega, mas para mim são mestres, né? Então, assim, eu já era formado, já tinha feito cardiologia, e mesmo assim eu pedi, por exemplo, para um médico lá em São Paulo, falei assim, olha, doutor, eu queria te acompanhar uma semana, te assistindo atender. Então, eu sentava do lado de um médico e assistia ele atender. Poxa, eu tava como se fosse um estudante de medicina ali. Só que eu já era formado, eu podia estar faturando, podia estar atendendo na minha clínica, mas eu preferi fechar minha clínica por um tempo e fazer esse intercâmbio, vamos falar assim. E isso foi de grande valia. Eu fiz isso não foi com um médico, foi com alguns médicos. E foi muito importante. Por exemplo, quando eu vou a congresso, de verdade, eu acredito que eu aprendo muito mais batendo um papo
nos corredores com os médicos que estão, o que eles estão fazendo, como é que eles estão fazendo, o que eles estão percebendo, do que muitas vezes com algumas palestras. Porque a palestra, ela muitas vezes tem um caráter até de marketing, sabe? De um produto ou marketing de um procedimento. Então, esse networking propicia um conhecimento absurdo. Outro momento que eu aprendo muito é quando alguém me pede ajuda para aprendizado. Nossa, é uma hora que eu aprendo demais. E isso é uma coisa que acontece com frequência nos congressos, as pessoas querendo tirar dúvidas comigo, e eu tirar as dúvidas delas me abre muito a cabeça para outras questões, que às vezes eu não tinha pensado. E da mesma forma que eu já fui acompanhar alguns médicos já vieram me acompanhar em consultório. E foi assim, eu espero que tenha sido de grande valia para eles, assim como foi para mim. Eu acredito que é isso, humildade, networking, esses são pontos fundamentais para que as coisas aconteçam. E nada melhor do que aprender com quem já é bem sucedido nesse segmento, né, doutor? Eu acredito muito nisso também. Eu me espelho sempre naquele profissional, naquele colega que é bem sucedido, né? Eu vou seguir os passos de quem conseguiu trilhar o caminho e deu certo. E outro ponto também, olha só, não necessariamente todo mundo tem que abrir uma clínica. Não é todo mundo que tem essa coragem, essa gana, essa vontade, esse interesse ou esse estilo de ter que ser empreendedor, né? Afinal, por exemplo, eu tenho médicos que trabalham comigo. E são super bem-sucedidos, ganham muito bem. Não tem nada de errado, né, doutor? Não tem nada, porque a gente às vezes acha assim, não, porque o que é dono é maior do que o que atende lá. Não tem nada a ver isso, são só abordagens diferentes. Olhando para trás e entendendo hoje, se eu tivesse a oportunidade, por exemplo, de trabalhar numa clínica como a que eu tenho hoje, eu acho que é fantástico trabalhar na clínica dos outros, nos moldes que eu tenho. Pode ser que uma clínica não seja tão interessante quanto a minha para trabalhar, porque aí depende de outras questões. Mas eu acredito, eu vendo minha clínica hoje, eu falo, puxa, eu trabalharia nessa clínica porque vale a pena. Exato. Doutor, eu acredito que muitos médicos aí aprenderam, né, com a sua jornada aí. Espero que a gente tenha agregado valor aí, né, com essa live. E eu agradeço, né, mais uma vez por aceitar o nosso convite. A gente acredita muito no potencial da sua clínica e eu acredito que daqui para frente vai melhorar ainda mais os processos, né, depois da gente ter feito toda essa implantação. Eu acredito muito nisso e é uma soma. Muito obrigada por ter aceitado esse convite e sucesso aí para vocês. Um abraço, sucesso para todos nós. Um abraço. Tchau, pessoal.